O despertador tocou às 7 da manhã, como sempre. Lucas desligou o aparelho com um movimento preciso, já automatizado, e ergueu-se da cama. O sol da primavera entrava pela fresta das persianas, desenhando uma faixa de luz poeirenta no tapete. Tudo estava no lugar: a cadeira com a camisa do dia anterior, o livro na mesinha de cabeceira, o silêncio habitual do apartamento. Ele foi até a cozinha, colocou a chaleira no fogo e abriu a janela para arejar. O ar que entrou tinha o cheiro úmido de terra molhada, um cheiro que ele não conseguia lembrar de ter sentido antes, mas que não era desagradável, apenas diferente. Enquanto esperava a água ferver, olhou para o pequeno vaso de samambaia sobre a pia. As folhas estavam viçosas, verdes, mas havia uma única folha morta, marrom e retorcida, caída sobre a terra. Ele a apanhou com os dedos, sentindo sua textura quebradiça. Não se lembrava de ter visto aquilo na noite anterior. Deixou a folha no canto da pia e prosseguiu com seu ritual matinal. O café tinha um gosto levemente metálico. Lucas franziu a testa, olhou para a cafeteira, para o pó. Era a mesma marca de sempre. Talvez a água. Ele encolheu os ombros e tomou o resto. No caminho para o banheiro, passou pelo corredor. A fotografia em preto e branco de seus avós, pendurada há anos na parede, parecia desalinhada. O quadro pendeu um pouco para a esquerda. Ele a endireitou, os dedos encontrando uma fina camada de poeira na moldura que não notara antes. Estranho, pois tinha limpado o apartado no sábado. O dia de trabalho transcorreu dentro da normalidade. Reuniões, planilhas, e-mails. Mas pequenos desvios insistiram em se intrometer. O relógio do computador piscou por uma fração de segundo, mostrando uma hora impossível, 88, antes de voltar ao normal. A caneta que ele sempre usava, de tinta azul, escreveu em vermelho durante uma linha inteira de anotações, voltando ao azul sem explicação. Um colega, ao passar por sua mesa, chamou de Rafael. Lucas corrigiu com um sorriso forçado. O colega olhou para ele, confuso, e pediu desculpas. Não sei de onde saiu esse nome, disse antes de seguir. No caminho de volta para casa, a sensação de desconforto cresceu. As ruas estavam familiares, mas as lojas pareciam ter suas vitrines rearranjadas durante o dia. A padaria onde comprava pão todos os dias agora exibia um letreiro ligeiramente diferente, com uma letra P mais ornamentada. Ele entrou, e o padeiro, um homem corpulento e sempre sorridente, cumprimentou com um aceno silencioso. Normalmente, ele dizia boa tarde, seu Lucas. Lucas comprou o seu pão de forma e o pão parecia mais pesado, sua casca um pouco mais dura. Ao chegar em casa, a primeira coisa que viu foi a samambaia. Outra folha morta, idêntica à da manhã, jazia sobre a terra. E a que ele deixara no canto da pia havia desaparecido. Ele vasculhou a pia, o chão. Nada. Uma corrente de ar gelado percorreu o corredor, embora todas as janelas estivessem fechadas. A fotografia de seus avós estava torta novamente, desta vez inclinada para a direita. Ele a endireitou, e seus dedos tocaram o vidro. A imagem por trás parecia ter mudado. Antes, seus avós estavam sentados em um banco de jardim. Agora, pareciam estar em pé, lado a lado, com expressões solenes que ele não recordava. Ele afastou-se rapidamente, atribuindo a impressão à luz fraca. A noite caiu e com ela veio um silêncio mais denso. Os ruídos normais do prédio, a descarga do apartamento de cima, o latido distante de um cachorro cessaram completamente. Lucas tentou assistir a um filme, mas a televisão, em um intervalo comercial, exibiu uma estática prolongada. Na tela granulada, por um instante, ele julgou ver uma figura parada, de costas, em um cômodo que se assemelhava ao seu próprio corredor. A imagem sumiu antes que ele pudesse processá-la. Ele foi dormir mais cedo que o habitual, buscando na rotina do pijama e do escovar dos dentes uma âncora de normalidade. Mas sua escova de dentes estava úmida, como se já tivesse sido usada.
e a água da torneira saiu morna, depois gelada, depois morna novamente, sem que ele mexesse no registro. O sono, quando veio, foi agitado. Sonhou com corredores infinitos, todos iguais ao seu, com as fotografias dos avós em cada parede, cada uma com a pose ligeiramente alterada, até que, na última, as figuras viravam a cabeça para olhá-lo com olhos que não eram deles. Acordou ofegante, no escuro. O relógio digital marcava 3h17 da manhã. E então ouviu um som baixo e rítmico vindo da sala. Asterisco scrap. Scrap. Scrap ponto asterisco era o som de uma faca sendo afiada. O coração batia forte em seu peito, um tambor primitivo de pavor. Ele se levantou, os pés descalços e encontrando o chão frio. A porta do quarto estava entreaberta. Ele não a deixara assim. Apoiou-se na maçaneta, a madeira lisa e familiar sob sua mão trêmula. O som continuava, metódico, implacável. Asterisco scrap. Scrap. Scrap ponto asterisco espreitou pelo vão da porta. A sala estava mergulhada na penumbra, iluminada apenas pela luz pálida da lua que entrava pela janela. Na cozinha, à vista da sala, uma figura estava sentada à mesa. Suas costas eram largas, familiares. Era ele. Ele mesmo, com a mesma camiseta gasta que vestira para dormir, os mesmos cabelos desalinhados. A figura movia o braço para frente e para trás com um ritmo mecânico. Afiava uma longa faca de cozinha na pedra de amolar que Lucas guardava no fundo de uma gaveta. Asterisco escape. Escape. Escape ponto asterisco Lucas recuou, a respiração presa. Era um sonho. Tinha que ser. Ele beliscou o braço com força, sentindo a dor aguda. Não acordou. O som parou. Um silêncio gélido tomou conta do apartamento. Então, ouviu passos. Lentos, pesados, saindo da cozinha e entrando na sala, parando do outro lado da porta do quarto. A maçaneta começou a girar, muito devagar. Lucas retrocedeu até bater na cama, seus olhos fixos na fenda escura entre a porta e o batente. A porta se abriu, rangendo levemente. A figura entrou. Era ele, mas não era. Os traços eram os seus, a roupa era sua, mas a expressão era de uma serenidade vazia, como a de um manequim. Os olhos não cintilavam na escuridão, eram poços opacos. Segurava a faca longa e afiada, que agora refletia um brilho leitoso da lua. Está na hora de acertar os detalhes, disse a figura, e a voz era dele, mas saída de um gravador com a bateria fraca, plana e desprovida de emoção. Lucas não conseguiu gritar. Seus músculos traíram-no, congelados em um terror puro. A figura deu um passo à frente, depois outro. Não havia pressa em seus movimentos. Era rotina personificada, mas pervertida, voltada para um fim obscuro. Ele se virou, tentando alcançar a janela, mas suas pernas eram de chumbo. A figura estava ao seu lado agora. Ele sentiu o frio do aço tocar suavemente seu pescoço, não para cortar, mas como um toque de verificação, como quem ajusta o quadro torto na parede. O Rafael não se encaixa mais aqui, sussurrou a voz em seu ouvido. O cheiro era o de terra molhada, o mesmo da manhã. A faca se moveu. Não houve dor imediata, apenas uma pressão profunda e gelada. Lucas caiu de joelhos, depois de lado, sua visão se estreitando para um túnel. Viu seus próprios pés descalços no chão. Viu a figura ajoelhar-se ao seu lado, com a mesma expressão serena. O último que viu, antes da escuridão total, foi o rosto que era o seu, inclinando-se sobre ele, os olhos opacos examinando seu trabalho. A manhã chegou, clara e fresca. O despertador tocou às 7. Na cama, Lucas abriu os olhos. Sentiu-se estranhamente revigorado. Levantou-se, esticou-se e foi até a cozinha colocar a chaleira no fogo. O ar que entrava pela janela tinha o cheiro limpo de grama cortada. Tudo estava em ordem perfeita. A samambaia na pia estava viçosa, sem uma única folha morta. O café tinha um gosto excelente.
No corredor, a fotografia de seus avós estava perfeitamente alinhada. Eles sorriam, sentados no banco de jardim, exatamente como deveriam estar. Lucas passou os dedos pela moldura sem encontrar poeira. Sorriu. Era um belo dia. Enquanto se aprontava para o trabalho, notou, sem muita preocupação, uma leve coceira na nuca. No espelho do banheiro, ao passar a mão, sentiu uma linha áspera e elevada na pele, como uma cicatriz recente e bem fechada. Ele não se lembrava de ter se machucado. Encostou os dedos no local, estudando a fina linha no reflexo. Devia ter se arranhado dormindo. Não importava. Estava perfeito. Tudo estava, finalmente, nos eixos. Ele pegou sua pasta, deu uma última olhada no apartamento impecável e saiu, assobiando baixinho. A porta se fechou com um clique suave. No apartamento silencioso, a única coisa que se movia era a luz do sol, rastejando lentamente pelo tapete da sala. Na cozinha, sobre a pia, a faca longa e afiada estava lavada e seca, guardada no seu devido lugar no bloco. E na terra úmida do vaso da samambaia, uma única e minúscula folha nova de um verde quase fluorescente começava a desdobrar-se para a luz.